Capítulo 10 E ainda há esperança? Arthur continuava chorando por mais alguns minutos em cima do corpo morto de Diana e muitos minutos de silêncio passariam até que Arthur se lembra de algo. Arthur pararia de chorar e se levantaria do corpo de Diana e de seu anel de armazenamento tiraria a biografia de Voraz e começaria a procurar uma página em específico e todos ao redor olharam confusos com a mudança repentina de comportamento. Onde, eu lembro que estava por aqui, achei, diz Arthur se empolgando ao falar achei. O que você achou? E como você tem um anel de armazenamento, diz Ace. Outro dia eu te conto, por favor não me interrompa, diz Arthur lendo a página. Esta manhã recebi em minha sala um novo projeto vindo da base de desenvolvimento e tecnologia, uma descoberta que pode mudar o rumo da guerra, um ritual para trazer os mortos de volta à vida. Dei uma boa olhada e achei interessante, vou mandá-lo para o castelo de meu pai para eles tentarem desenvolver o ritual, estaria escrito em uma das últimas páginas da biografia de Voraz. Essa é uma das últimas páginas, pois ele supostamente morreu algumas semanas depois em um ataque ao território humano. Preciso ir até o reino demoníaco descobrir mais sobre esse ritual, pensaria Arthur. Arthur se levanta e coloca o corpo morto de Diana dentro de seu anel de armazenamento. Se a comida que o Voraz deixou aqui não apodreceu então o corpo dela deve ficar bem, pensaria Arthur. Arthur em seguida montaria em Zeus novamente. Vamos, não podemos parar, diz Arthur. Assim eles partem para o reino de Arcânia, um dos reinos vizinhos a Santa Teresa e um dos 3 mais poderosos reinos humanos. Foram longas horas de corrida sem parar dos 5 lobos com poucos obstáculos pelo caminho até chegarem a Arcânia e outras horas de viagem até chegarem à capital. Arthur veria os guardas na porta das muralhas e pela demora já era tarde da noite. Roberto acorda, tem 5 lobos da escuridão vindo nos atacar, grita um dos guardas. O outro guarda que havia caído no sono levanta assustado e saca sua espada. Quando Zeus se aproxima dos guardas ele vira de lado e mostra Arthur em suas costas. Roberto, tem um garoto nas costas do lobo ou eu estou ficando doido, diz o guarda. Senhores guardas, me chamo Arthur Miller filho do conde Leonardo Miller do reino de Santa Teresa, venho até Arcânia pedir ajuda pois Santa Teresa está sob ataque, diz Arthur. O guarda Roberto fica sério. Garoto, pelo que vejo é um domador de feras e conheço a casa Miller em Santa Teresa, vá sozinho em direção ao Palácio Real e peça uma audiência urgente com a coroa e diga que tem a autorização do capitão Roberto para o pedido e os demais aguardem por gentileza, diz Roberto. Arthur entraria e iria em direção ao gigantesco castelo no centro do reino. Logo ele chegaria até a entrada e veria guardas. Alto, se identifique, diz um dos guardas. Solicito uma audiência urgente com a coroa, Santa Teresa está sob ataque, tenho a autorização do capitão Roberto, diz Arthur. Os guardas se olham e olham para Arthur em seguida. Desça do lobo e nos acompanhe, irei te guiar até a sala de espera enquanto meu colega irá informar o rei, diz um dos guardas. Como o guarda diz é feito e Arthur vai para o salão principal esperar o rei. Minutos se passaram e o rei chegaria em um ritmo acelerado na sala. Jovem, desculpe minhas vestimentas mas quando ouvi o motivo eu vim o mais rápido que pude, diz Fincraun o rei de Arcania. Arthur faria uma reverência cumprimentando o rei. Rei Fin, acho que fui o primeiro a chegar, Santa Teresa está sob ataque, estava ocorrendo o torneio e o rei dos goblins atacou e a última informação que eu recebi é que goblins e homens-raposa estavam invadindo o reino e tentando invadir as muralhas, diz Arthur. Entendo a situação, serei breve pois vamos marchar em direção a Santa Teresa. Arthur, você é nosso convidado, por favor, hospedem Arthur em um de nossos quartos, diz Fin. Rei Fin, poderia permitir a entrada de meus subordinados, diz Arthur. Claro, Fritz traga todos os companheiros de Arthur e os hóspedes, agora eu vou marchar até Santa Teresa, diz Fin saindo em seguida. Após isso Arthur e os demais se acomodam no castelo e assim 2 semanas se passam. Arthur passaria todo o tempo lendo livros da biblioteca de Voraz, procurando livros sobre os mais diversos temas enquanto tentava achar alguma informação sobre como ressuscitar Diana. Ace leu bastante, mas ele priorizou ensinar magia para as crianças fera que Arthur havia comprado e conhecer o reino de Arcânia. E depois dessas longas semanas uma pequena parte do exército juntamente ao rei voltam a Arcânia com um grande número de pessoas, tanto andando quanto em cavalos e carruagens. A face de tristeza era evidente na face dos soldados e logo Arthur foi colher informações sobre o que havia acontecido. Arthur descobriu que Santa Teresa foi tomada pelos goblins e pelos homens-raposa, a capital atualmente é território deles e tanto o rei quanto os magos reais incluindo Leonardo morreram frente a Boltos o novo rei dos goblins. Testemunhas que conseguiram sair do reino disseram que foi uma luta assustadora, mas mesmo unidos um por um dos magos reais caíram, logo em seguida o rei. Após isso a rainha das raposas chegou ao campo de batalha e ajudou Boltos a finalizar Duque Zacarias e seu poderoso dragão.
Dentre os resgatados não havia sinal de sua mãe e por isso ela poderia estar escondida em algum lugar de Santa Teresa, ter fugido para outro reino ou simplesmente ter morrido. Após descobrir tudo isso, a tristeza novamente tomaria conta de Arthur, que se trancaria em seu quarto no castelo do rei. Depois de uma semana trancado, Arthur sairia de lá sem falar nada e iria caminhar pelo reino, e graças à magia de seus lobos da escuridão ele sairia sem ninguém notar o mesmo. Em menos de um mês Arthur havia perdido tudo. As 3 pessoas mais importantes da vida dele não estavam mais lá. Leonardo, o homem que enxergou o potencial de Arthur, havia morrido. Sua querida irmã, que cresceu junto a ele e era a pessoa que ele mais amava e a qual ele deveria ter protegido, morreu em seus braços, e sua mãe, aquela que o criou e dedicou a sua vida para protegê-lo, ensiná-lo e amá-lo, estava desaparecida e talvez morta. Arthur não queria ler ou fazer qualquer outra coisa. Ele caminhava pelas ruas de Arcânia procurando a única coisa que ele conseguia pensar que iria acalmar essa dor em seu peito. Após andar alguns minutos olhando de um lado para o outro à procura de uma taverna para se beber até cair, Arthur estaria andando à procura e finalmente encontra uma taverna e logo em seguida entra na mesma, chamando a atenção de todos graças à cor de seu cabelo, sua cara de cansaço e olheiras de quem não dormia há tempos. Ele caminharia até o balcão e colocaria uma moeda de ouro, fazendo o balconista, um homem alto e muito definido fisicamente, abrir um sorriso. "Quer beber até cair, garoto?", diz o balconista. "Sim, já tenho 15 anos, então não se preocupe e me sirva bastante cerveja", diz Arthur. "É para já", diz o balconista. Assim os copos de cerveja começaram a serem servidos e Arthur tomaria cada um deles devagar enquanto pensava. Depois do 10º copo Arthur estaria começando a ficar tonto e chegaria à conclusão que ele tinha uma forte resistência ao álcool. "Nem bêbado eu consigo ficar, com um desses copos gigantes eu ficaria bêbado em minha vida passada, porque depois de 10 ainda estou sóbrio", pensaria Arthur. Nesse momento na taberna a maioria dos que vinham para beber já tinham ido embora e outros haviam subido para os quartos e haviam poucos pedidos sendo feitos. O balconista observava Arthur curioso para saber o que estava acontecendo e decide se aproximar. "E aí, garoto, você parecia um novato no mundo da bebedeira, mas pelo que vejo você não cai fácil não", diz o balconista, rindo em seguida. Arthur manteria uma cara fria e sem reação. "É minha primeira vez bebendo, vim aqui beber até cair, mas nem ficar bêbado eu consigo", diz Arthur, com uma voz baixa e triste. "Vejo que está passando por um momento difícil. Meu nome é Julius, sou um guerreiro aposentado, dono dessa taverna e ouvinte de problemas alheios, caso precise desabafar", diz Julius. Arthur suspira. "Como deve ter imaginado, eu não sou daqui, cheguei recentemente. A propósito, meu nome é Arthur, é um prazer conhecê-lo, Julius", diz Arthur. "O prazer é meu de recebê-lo. Bons clientes como você alegram meu dia. Você deve ter vindo de Santa Teresa, ouvi as notícias e pela sua cara deve ter perdido alguém importante", diz Julius. "Perdi meu pai adotivo que ficou para ajudar na luta contra o rei dos goblins, que me criou e sempre me apoiou em tudo que eu fiz. Perdi minha irmã enquanto fugia de Santa Teresa enquanto ela estava sob minha proteção e a minha mãe, que dedicou a vida dela para mim, está desaparecida e possivelmente morta", diz Arthur derramando uma lágrima em seguida. Julius, que estava sorridente, fica sério. "Arthur, durante meus anos de ouvinte de problemas alheios eu geralmente consigo identificar quando a pessoa apenas quer desabafar ou quando ela quer um conselho, mas no seu caso eu quero ouvir de você com sinceridade. Você quer um conselho?", diz Julius. "Eu não tenho nada a perder mesmo, pode falar", diz Arthur. "Eu tenho 2 conselhos, um para cada resposta que você me der. Eu sou um guerreiro treinado que já lutou em muitos campos de batalha e dedicou a vida à guerra, e uma coisa que ganhei com a experiência de enfrentar inúmeros inimigos é saber se quem está na minha frente é uma pessoa forte. Raramente me enganei e não acho estar errado no seu caso. Arthur, você é muito forte. Gênio é um título que não faz jus a você. Você é um monstro, estou certo", diz Julius. Arthur ri. "Eu sempre fui chamado de gênio, mas nunca nenhum gênio da mesma idade me deu uma boa luta. Gostei de como um monstro soa", diz Arthur. Julius sorri. "Então não me enganei. Isso facilita as coisas. Arthur, se você é tão forte, em vez de tentar afogar seu sofrimento com cerveja, mate quem trouxe esse sofrimento para você", diz Julius. Arthur faz uma cara de surpresa. "Você provavelmente é nobre e cresceu ouvindo que a vingança é errado ou que não vale a pena. Isso é mentira e só diz isso quem não tem experiência de vida. Tem uma frase de um antigo superior meu que ele me disse depois da nossa primeira derrota e que eu nunca vou esquecer. Quer saber qual é?", diz Julius. Arthur estava concentrado na fala de Julius e apenas acena a cabeça em confirmação. "Estão com raiva do seu inimigo, eu sei que estão. Estão tristes pela perda de nossos irmãos, eu sei que estão guerreiros. Então na próxima batalha lembrem-se deste sentimento e matem todos e vinguem aqueles que caíram hoje, pois só perdoa quem não se garante na vingança", diz Julius empolgado, lembrando de seu passado. Arthur estaria concentrado e não conseguia falar nada. "Arthur, se você está triste,
Transforme essa tristeza em raiva e essa raiva em combustível para te guiar. Treine, fique forte, consiga companheiros e quando estiver preparado arranque a cabeça do rei dos goblins e da rainha das raposas e se a raiva ainda não tiver passado esmague exércitos deles e se ainda não tiver passado subjugue toda a raça deles e faça eles se arrependerem do dia em que decidiram pisar em Santa Teresa e se ainda não tiver passado, você desconta ela em todos os homens fera. Diz Julius, empolgado e sorrindo ao final. Arthur nesse momento levanta, agora sério, mas não com um olhar de tristeza e sim com um olhar determinado e após isso coloca um saco com 10 moedas de ouro no balcão. Obrigado Julius, você me deu o tapa que eu precisava para acordar e iluminou o caminho que eu devo seguir. Vou voltar aqui no futuro para bebermos juntos, diz Arthur, se virando e indo até a saída da taverna. Garoto, não precisa pagar, não cobro por estes serviços, diz Julius. Pois devia cobrar, mas já que é assim, coloca essas moedas de crédito para mim no bar que logo logo eu começo a gastar elas, diz Arthur saindo do bar. O que? 10 moedas de ouro, esse garoto é muito rico, gritaria Julius. Arthur riria e seguiria seu caminho.